O Inter intensifica a busca por trazer Rafael Borré ainda no primeiro semestre. Até para que ele possa jogar o Campeonato Brasileiro e tudo mais, eu vou te explicar a respeito dessa situação. E ainda, Bruno Gomes. O Inter fez uma operação ontem para contratar esse jogador de última hora para poder inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho. Eu vou te explicar o que foi essa operação ontem para trazer o Bruno Gomes, tá? E que pode envolver dois jogadores da base do Internacional. Dois jogadores da base não, né? Que são oriundos da base, mas que já estão no profissional. Eu vou te explicar um pouco a respeito desta operação. Vou te explicar ainda a situação do Thiago Maia, que pode ter o seu fim, a fim da novela, já no início dessa semana. E a gente vai explicar muito a respeito disto. E também quero te falar a respeito do jogo de amanhã. Afinal de contas, o Inter enfrenta o Novo Hamburgo. O Inter vai com o titular, o Inter vai com o time reserva. Vamos explicar um pouco a respeito desta preparação para a partida de amanhã lá no Estádio do Vale. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. Eu quero chegar a 10 mil inscritos logo logo e eu conto com a tua ajuda. É claro, se você gostar do conteúdo, e eu te convido a se inscrever no canal e assistir até o final aí o canal do Lucas Fontes neste vídeo. Beleza? Vamos lá. Eu quero falar primeiro sobre o Bruno Gomes, porque o Inter ontem conseguiu sacramentar essa contratação. Um jogador que já era do Inter lá atrás, né? E que teve uma lesão aqui, mas jogou apenas uma partida, foi emprestado ao Curitiba. Lá no Curitiba ele conseguiu desempenhar, foi contratado em definitivo depois de ter, né? O Curitiba exerceu o direito de compra em relação ao Bruno Gomes, que inclusive está sendo contratado pelo Internacional por uma quantia ali que vai ser de 4 milhões de reais, porque na verdade o bojo da negociação envolve 6 milhões de reais. Mas o Inter, o Curitiba está abatendo aí, né, uma dívida que tem com o Internacional de 2 milhões. Então, né, o trâmite todo envolve 6 milhões. Mas o Curitiba vai pagar ao Inter, contrário, o Inter vai pagar 4 milhões para o Curitiba para abater a questão da dívida que o Curitiba tinha com o Inter referente a outra venda que o Inter fez para o Coxa Branca. Esse jogador já estava apalavrado para ir para o Fortaleza já há alguns dias, mas o Eduardo Cudê ligou para o Bruno Gomes e falou, ó, te quero aqui. E o Bruno Gomes, é claro que quis vir para o Internacional, valeu a vontade do jogador, sobretudo da vontade do jogador, que foi contra a questão do Curitiba. O Curitiba não queria negociar com o Internacional. O Curitiba fez ali um repúdio ali sobre a questão do Eduardo Cudê ter conversado com o jogador, não gostou, porque afinal de contas ele já estava apalavrado para ir para o Fortaleza, mas aí valeu também a questão do André Cury, que é empresário do jogador, que tem negócios com o Internacional, e aí se convenceu inclusive ao Fortaleza a desistir da negociação para o Inter, inclusive ceder 2 jogadores para o Fortaleza. Isso ainda não está acertado, isso ainda não está sacramentado, mas o Inter ofereceu 2 jogadores pro Fortaleza, para ele ter desistido da negociação do Bruno Gomes. E estes são Matheus Dias, volante, que inclusive já jogou de meia direita com o Eduardo Cudê, que estava na seleção pré-olímpica, que foi campeão pan-americano e que hoje inclusive está em processo final de recuperação. É por empréstimo, tá? É por empréstimo. E também tá o Lara, nos mesmos moldes, também por empréstimo. A princípio é por empréstimo. Se for por empréstimo, eu tô achando que é um bom negócio, tá? Eu tô achando que é um bom negócio. Pô, coloca o guri para jogar lá um ano, matura o guri. Aqui ele não vai ter oportunidades, afinal de contas são diversos jogadores na posição dele que estão à frente nele, né? Arangues, o Bruno Gomes que tá chegando agora, que é um jogador mais pronto, mais rodado. Já tem o Bruno Henrique, diversos jogadores ali na posição. E tá para chegar o Thiago Maia, então o Matheus Dias não vai ter oportunidades, e lá com o Vojvoda, lá com o Fortaleza, ele pode amadurecer, voltar e até se valorizar ainda mais num ano de Campeonato Brasileiro de Série A pelo Fortaleza. Então o Inter está cedendo o Matheus Dias, e também o Tabolar, lateral esquerdo, pode ir para o Fortaleza. O Inter está oferecendo esses 2 jogadores ao Fortaleza para ele ter desistido da contratação do Gomes. Beleza? Borré. Ontem, há uns 2 dias atrás, o Baldasso voltou, né, ao trabalho de reportagem e trouxe uma informação no Baldasso Sunset Show, que é a seguinte: o Inter intensificou as questões de conseguir a liberação do Borré junto ao Werder Bremen, tá? Isso inclui o Magrão estar conversando junto com o jogador já há diversos dias, isso o GE já colocou também.
Isso inclui colocar o Eintracht Frankfurt em contato direto com o Werder Bremen a fim de conseguir essa liberação, e pelo que a gente já tem, inclusive de informações de outros colegas que trouxeram hoje, eu vou citar aqui o Colar, que trouxe a informação de que o Werder Bremen está começando a ceder essa questão de liberar o jogador, até porque eles já estão em um processo já de afastamento da zona do Z3 lá, é zona de rebaixamento, são 3 que cai, um fica para o playoff, eles já deram uma afastada, o Borré já é reserva, então já não se vê com bons olhos o Werder Bremen ficar com esse jogador até o final da temporada, ter o jogador insatisfeito lá, a própria torcida já não se importa com o atleta, então dentro disso que o Baldasso trouxe há uns 2 dias atrás, o próprio Colar está trazendo agora, existe sim um encaminhamento para que esse jogador venha ainda no primeiro semestre. O Inter trabalha com a data de 7 de março, que é a data limite para a janela de transferências. E aí, para o jogador poder jogar Campeonato Brasileiro, que é muito importante, porque ele vai jogar o primeiro turno, até ali a Copa América, Copa do Brasil e Sul-Americana. Para Campeonato Gaúcho, infelizmente não dá mais, porque ontem esgotaram os limites de inscrições. Mas o Inter intensifica, conversa todo dia com o Borré, tenta, digamos assim, convencer o Eintracht Frankfurt a convencer o Werder Bremen. São 2 linhas aí, né? Porque, vamos lá, o Inter manteve contato com o Werder Bremen em alguns momentos, mas muito por conta da questão, o Jarvin que trouxe essa informação, inclusive com exclusividade, muito por conta para anunciar o atleta. O Inter não fez nada às costas do Werder Bremen para ter anunciado, inclusive, o jogador com a camiseta do Internacional. Mas para a questão da liberação, o Inter não manteve contato com o Werder Bremen. Manteve contato com o Eintracht Frankfurt para conseguir a sua liberação junto ao Werder Bremen. E, segundo algumas informações nos últimos dias, isso tem avançado, isso tem evoluído, o Inter já tem esperanças que pode ter esse jogador ainda no primeiro semestre. Para isso, trabalha com a data do dia 7 de março. Até lá, o Inter pode trazer o jogador, e aí não joga o Campeonato Gaúcho, mas joga as fases da Copa do Brasil, joga as fases da Copa Sul-Americana, e aí quando encerra o Campeonato Gaúcho, ele pode iniciar o Campeonato Brasileiro desde as primeiras rodadas, o que será muito importante para o Internacional. Thiago Maia, o Inter não desistiu do Thiago Maia, apesar de ter contratado o Bruno Gomes, tá? Eu já expliquei isso no Café com Fontes hoje. O Inter, na verdade, vai intensificar as tratativas no início dessa semana para trazer o Thiago Maia. O Inter já fixou um valor e não vai passar disso, 4 milhões de euros pelo passe de 50% do jogador. A bola agora está com Flamengo e Lille. Eles que precisam discutir lá quem vai ficar com quanto, quem vai ficar com porcentagem de CAD lá, e eles que estão com a bomba agora para resolver. Mas existe um encaminhamento sim para que esse jogador venha ainda também nesse primeiro semestre. É claro, não vai poder jogar o Campeonato Gaúcho, mas assim como o Borré, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, o Thiago Maia vai poder jogar. Mais detalhes amanhã na Super Jornada Colorado. O Jairo Vink, inclusive, está prometendo trazer mais informações a respeito disso. A gente está trabalhando em cima disso e amanhã a gente vem com mais novidades e segunda-feira também, porque isso pode evoluir agora nos 2 próximos dias, beleza? E para fechar, o Inter enfrenta amanhã o Novo Hamburgo, às 8 horas da noite. A minha expectativa é que o Inter vá com o time titular com algumas preservações pontuais, tá? Até porque o Inter enfrenta o Novo Hamburgo agora e terá uma semana cheia até o Clássico Grenal do domingo. Uma semana rara aí. Então, se o Inter não colocar os titulares, seriam 11 dias do jogo contra Brasil de Pelotas até o Grenal. Eu acho que seria muito tempo sem colocar o time titular à prova. Isso poderia acarretar em alguns prejuízos técnicos, sobretudo. Já que o Grêmio, por exemplo, hoje enfrentou o time de Santa Cruz. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Grêmio, mas enfrentou hoje a equipe de Santa Cruz com o time titular. Então eu acho que seria um prejuízo técnico para o Inter não colocar os seus titulares amanhã. Um provável Inter para enfrentar o Novo Hamburgo amanhã tem Antony no gol, Bustos na lateral direita, Mercado Vitão, René na esquerda. Abrindo meio campo, eu acho que o Arangues pode ser preservado. Vou colocar ali Rômulo barra Rômulo, né? Uma dúvida ali, Rômulo barra Rômulo. Arangues, Maurício, Bruno Henrique acho que pode ser preservado. E Wanderson na frente, Ener Valencia ou Luca e Alário. Vai ser por aí, vai ser mais ou menos por aí o time que vai enfrentar o Novo Hamburgo amanhã. Agradeço vocês terem assistido até aqui, comentem o que vocês acharam a respeito dessas notícias e eu guardo vocês amanhã na Super Jornada Colorada no canal do Baldasso. Valeu!